E quem está chegando para responder é Thelma Tomás. Tudo bem, Thelma? Bem-vinda. Tudo bem, Nunes. Boa tarde para quem está em casa, nos prestigiando com a sua companhia. Estou aqui hoje para trazer respostas. É isso aí, a gente aproveita, né, para enfatizar o número do WhatsApp para quem está em casa nos acompanhando. Tem uma dúvida sobre serviço público? Manda para a gente. A gente sempre recomenda, né, Thelma, que primeiro as pessoas abram um protocolo lá na prefeitura, solicitem oficialmente o serviço público, mas demorando, não conseguindo resposta, manda o zap para a gente. Esse que está na telinha aí, enquanto a gente vai para a nossa tela aqui, né, Thelma? Vamos lá, então. Vamos responder a nossa comunidade. Então, vamos lá. Vamos aqui para a primeira pergunta, que é a pergunta da Sandra, sobre containers. Na quadra da Avenida Brasil, onde tem o Banrisul, não tem container, sendo que na quadra do Banco do Brasil tem 2. Como é feito esse gerenciamento? Isso aqui dá um problemão, né, Thelma? É verdade. Existe uma determinação, uma orientação na Secretaria do Meio Ambiente que gerencia a questão dos containers. Como tudo é muito novo e não tinha uma legislação que versasse sobre isso, o setor de limpeza pública, que opera dentro dessa pasta, utilizou muito do bom senso e de alguns critérios de gerenciamento que facilitasse a coleta e a orientação desse setor na cidade. Nesse caso em específico, eles fizeram essa mudança atendendo a um pedido da gerência do banco, que protocolizou a solicitação de remoção de um dos containers da frente do posto bancário, né? Então, esse container que estava na frente da agência foi removido mais para a esquina, que ficou quase na mesma quadra, digamos assim, que não é o lugar mais adequado, segundo as informações que nos foram repassadas pelo setor de limpeza pública, que opera na Secretaria do Meio Ambiente aqui de Cachoeira do Sul. Só que essa mudança ainda está em estudos dentro da Secretaria do Meio Ambiente para que seja colocado em algum lugar que fique mais organizado e mais viável e acessível para o atendimento da comunidade que mora nas imediações dessas agências bancárias. Então, essa mudança que aconteceu agora, ela não é definitiva, ela ainda está em fase de estudo. Por isso que esses 2 equipamentos, esses 2 containers, ainda estão assim próximos e nessa distribuição que não é uma distribuição padrão. Outra informação que eles nos fizeram questão de deixar claro e repassar para a comunidade é de que existe uma preocupação de que normalmente os containers estejam sempre colocados em espaços centrais e não nas esquinas, até porque facilita a visualização de quem transita e os veículos principalmente tenham condições de fazer as manobras e ter um acesso claro de visualização dos outros veículos que fazem as manobras também, ida e vinda, que a gente já trouxe esses detalhes aqui também no NT Sul, isso já foi pauta também do Responde Aí. Quando os containers ficam na esquina, complica a vida do motorista, né, que não consegue visualizar direito o trânsito, então isso também é uma norma, eles procuram sempre colocar no meio das quadras, mas é um problema para alguns moradores que chegam na secretaria dizendo que não querem o container na frente da sua casa, não querem na frente do seu estabelecimento, da sua garagem. Então, tudo isso é negociado e repensado estrategicamente. A secretaria busca sempre tratar isso com bom senso, essa foi a informação que eu recebi. Então, essa mudança, por enquanto, ainda não é definitiva, ela está passando por um estudo. De repente, a gente vai ver algumas mudanças acontecerem, inclusive nesse sentido, não vai ficar 2 containers numa mesma quadra. Outro dado que é importante destacar aqui, então, que sempre que alguém tiver alguma dúvida, Daniel Nunes, ou alguma solicitação ou uma insatisfação com relação à distribuição de containers, procure a Secretaria do Meio Ambiente, faça seu requerimento, protocolize lá, né, a sua solicitação, argumente por que precisa da mudança ou a retirada ou a instalação de um container, que essas argumentações são avaliadas e o setor responsável, então, faz esse retorno, atualiza, então, a localização, a instalação ou retirada desses equipamentos. É isso aí, esperamos que tenhamos respondido aqui, então, a dúvida da Sandra. Obrigado, viu, Sandra, pela participação e por ter enviado aí este tema para a gente. Vamos aqui para a próxima questão, enviada pela nossa audiência. Agora aqui é a pergunta do Marcos, né? Inclusive eu falei na semana passada, numa das interações, que a gente não tinha esquecido do Marcos. Então, Marcos, olha, obrigado pela mensagem, ou pelas mensagens, porque ele nos cobrou mais de uma vez. Mais de uma vez, é verdade. E hoje tem resposta aqui, então, em respeito à sugestão do nosso telespectador. E sobre as lâmpadas de LED, alguma novidade? Alguém sabe em que bairro estão fazendo a substituição, Thelma?
Resposta bem completa, então, para o Marcos. A gente vai mostrar na telinha aí quais são os bairros que já foram atendidos pela Prefeitura Municipal nesse projeto de substituição da iluminação de LED. Claro, eu não vou ler todos os bairros que até o momento já foram contemplados, mas está aí na tua telinha. Quiser dar um print, tirar uma foto, quem está assistindo pelo computador ou pelo celular pode dar um print. Quem estiver com a TV ligada, dá tempo de pegar o celular, fazer uma fotinho aí. Então, esses são os bairros que já foram atendidos e que são contemplados, então, por essa substituição da iluminação pública que era antes a tradicional, né, com as luzes amarelas, aquelas que a gente já conhece, pela iluminação de LED. A iluminação de LED veio, então, com uma proposta de trazer maior qualidade da iluminação pública, o que é um reflexo justamente de mais segurança, inclusive, para as comunidades aqui em Cachoeira do Sul. A informação que eu obtive com a assessoria de comunicação da Prefeitura é que, nesse momento, as equipes que trabalham com a iluminação pública em Cachoeira do Sul estão trabalhando no bairro Frota. E aí a gente já corre para uma segunda tela que mostra quais são os próximos bairros que serão atendidos por essas equipes. O bairro Barcelos, bairro Centro, Dreves, o Frota, que eu já fiz menção, então, Parque Escopel, Rio Branco, Santa Helena, São José e Soares. Essas são as informações que a gente tem aí para trazer, então, em resposta ao Marcos, que já nos cobrou mais de uma vez, então, sobre a questão da iluminação de LED. Esse trabalho vem sendo feito já desde o ano passado e essa força-tarefa tem se concluído à medida em que termina um bairro, passa para o próximo, existe um cronograma de trabalho que vai sendo concluído, passa para o próximo, mas já tem uma boa parte de Cachoeira sendo atendida por essa nova estrutura de iluminação. E é muito legal, né, Thelma? Eu, inclusive, trouxe aqui uma foto divulgada pela Prefeitura, logo que começou aí esse processo de instalação das lâmpadas de LED, mostrando a diferença, né? Dá só uma olhadinha. A gente tem aqui uma rua mais à esquerda, ainda com a iluminação antiga, e essas ruas mais centrais aqui já com a iluminação de LED. Então, realmente tem uma diferença muito grande, diferença, faz muita diferença mesmo. E existe também um estudo divulgado pela Prefeitura que existe já confirmada uma economia muito grande que se paga com o investimento que foi feito a partir dessa troca da iluminação, que acaba também compensando. O investimento não foi pequeno, mas se vê aí que amplia a qualidade de vida para as pessoas, a questão da segurança e também a qualidade da iluminação, né, Daniel? É isso aí. Vamos aqui para a nossa próxima tela, temos mais participações da nossa audiência, com dúvidas, com sugestões. A Lisete Pinheiro está participando com a gente aqui e está perguntando o seguinte: queria saber se é verdade que a Corsã vai cobrar o mesmo valor do mês passado na conta de água, porque as famílias que foram atingidas pelas enchentes gastaram bastante água lavando as casas. E aí, Thelma, teve alguma movimentação nesse sentido? Porque, de fato, quem passou por isso aqui em Cachoeira do Sul, por essa enxurrada toda, teve que lavar roupa, teve que lavar a casa, talvez usar um lava-jato para poder limpar tudo dentro de casa, então gastou muito mais água. E aí, vai ter uma isenção? E não só isso, né, Daniel? Não bastasse a questão do alto uso desse recurso da água, teve despesa porque perdeu móveis, teve despesa porque perdeu uma série de outros bens dentro de casa, teve outras despesas que não estavam previstas em função da enxurrada, teve aí que despender um pouco mais de recurso, a coisa também ficou mais difícil, né? Então, são outras despesas que não estavam previstas no orçamento e tudo isso acaba dificultando o reequilíbrio das contas, né? A informação que eu trago já em primeira mão foi que na manhã de hoje, após a confirmação e o reconhecimento primeiro do decreto de emergência que a gente já tinha informado aqui pelo governo do estado, aconteceu nos últimos dias o reconhecimento pelo governo federal da situação de emergência em Cachoeira do Sul. Então, a prefeita Ângela Chu encaminhou hoje pela manhã oficialmente à Corsã essa solicitação da isenção do pagamento da conta de água à presidência da Corsã, né? A direção da Corsã, que agora é gerida pela AEGEA. Não sei se o pessoal deve lembrar, inclusive, que tão logo aconteceu essa enxurrada, no dia 22 de dezembro, aqui em Cachoeira do Sul, na semana seguinte, quando passou o Natal e passou aquele período de festas, a gente trouxe uma reportagem, uma entrevista com a prefeita Ângela Chu, tratando desse assunto, tanto da questão da isenção da água, quanto da energia elétrica. E ela chegou a trazer essa informação de que convocaria reuniões, inclusive com a mediação do Ministério Público, se fosse necessário,
para buscar essa isenção, ou no mínimo, a manutenção do mesmo valor da conta de água e também da conta de energia elétrica, considerando essas situações da realidade de emergência decretada em Cachoeira do Sul, a necessidade dessas famílias e o alto custo dessas despesas que seriam geradas em função do reequilíbrio das contas e até daquelas famílias que haviam perdido tudo e precisariam reestruturar suas casas. Então, hoje, oficialmente, pela manhã, a prefeita encaminhou essa solicitação até a direção da Corsã, a presidência da Corsã, melhor dizendo, para que reconhecesse essa necessidade dessas 545 famílias que foram atingidas aqui em Cachoeira do Sul. Como já visto em situações anteriores, como no caso aqui da região dos vales e outras situações que aconteceram em nível estadual, se viu que a Corsã foi sensível a esses pedidos. Espera-se que esse reconhecimento aconteça também em Cachoeira do Sul, né, Daniel Nunes? Nessas outras situações, houve uma mediação aí do Ministério Público nessa negociação. Independentemente disso, a gente conta que a EGEA tem essa mesma sensibilidade também com Cachoeira do Sul e reconheça a necessidade dessas famílias e tão logo essa resposta venha da Corsã para Cachoeira do Sul, a gente traz também aqui em primeira mão para a comunidade cachoeirense. E apenas para a gente ressaltar, destacar aqui essa informação que a Thelma está nos trazendo, então digamos que a EGEA acolha esse pedido da Prefeitura, né? A Corsã acolha esse pedido para que quem teve aí esse problema mais pontual com as enxurradas, né? Teve um gasto maior de água por isso, seja isento nesse período. Então, esse benefício seria para as famílias que fizeram esse cadastro, as 500 e... Essas 545 pessoas, essas famílias, né? Esses cadastros que já foram levantados pela Prefeitura Municipal, dos quais existe, né, o reconhecimento dessa necessidade, né, Daniel Nunes. Essas são as informações que a gente tem até o momento. É isso. Muito obrigado aqui a Thelma Tomás pelas informações. Este foi o quadro Responde Aí, com informações trazidas justamente pela provocação da nossa audiência, né? O pessoal vai mandando aí dúvidas, perguntas e a gente busca justamente atualizar. Thelma, obrigado pelas informações. Boa semana para todos nós. Boa semana para ti, Nunes. Boa semana para quem nos acompanha em casa também.